Tem uma coisa que quase ninguém fala quando a gente fala de destino. A gente romantiza como se fosse só uma linha traçada no céu, mas o destino na prática é expectativa, é o sistema, é biologia, é família, é poder, é trauma, é o papel que o mundo escreve para você antes mesmo de você aprender a escrever seu próprio nome. E o que me fascina nesses personagens não é eles lutaram contra vilões, e eles lutaram contra o próprio roteiro inteiro. Algumas quebraram o sistema, outros viraram o próprio sistema e alguns pagaram um preço que a maioria de nós jamais teria coragem de pagar. O que une todos eles não é o heroísmo, é a recusa. É o momento exato em que eles olham para aquilo e foi decidido por eles mesmos e dizem, eu não aceito. E cada um faz isso do jeito diferente, com motivações diferentes, com sequências diferentes, e aí começa o caos. Eu me chamo Solarian e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Bora começar um dos meus personagens favoritos de todos os animes, até porque, cara, de verdade mesmo, Attack on Titans é um anime muito magnífico. Eren Yeager é o mais desconfortável, porque ele descobre que o destino dele é real, não é simbólico. Ele vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que ele vai pisar no mundo inteiro, e mesmo assim ele segue em frente. Só que o ponto aí não é que ele era mau ou ele era bom, o ponto é que o Eren passa a vida inteira gritando e quer ser livre, mas quando finalmente entende como o mundo funciona, ele percebe que talvez nunca tenha sido livre de verdade. Ele vê memórias do futuro influenciando o passado, vê a própria decisão já tomada antes de tomar, e aí vem o detalhe que ninguém encara de frente. Se você sabe exatamente o que vai acontecer e você faz mesmo assim, isso é destino ou é a escolha assumida até o fim? Então, o Eren rejeita o destino não por ele evita, mas por ele se recusa a ser uma vítima dele mesmo. Se o mundo decidiu e ele seria um monstro, então ele escolhe ser o maior monstro de todos. Ele transforma a prisão em arma. Ele aceita virar o vilão da história para garantir que pelo menos uma vez a decisão seja dele. E é aí que ele começa a se parecer com alguém e também odiava ser controlado. De um dos melhores animes até para iniciante, Light Yagami. O Light, cara, não aceita viver num mundo imperfeito. Diferente do Eren, ele não descobre um destino imposto, ele cria um destino. Light era um gênio entediado, preso numa sociedade ele julgava podre e pobre. Quando encontra o Death Note, não é só poder que ele ganha, é a chance de reescrever a ordem mundial. E é esta ironia brutal dentro de Death Note. Light rejeita o destino de ser apenas mais um estudante brilhante, mas ao fazer isso, ele cria um destino muito mais rígido para todo mundo. Ele diz que está libertando o mundo do mal, mas na prática ele está impondo sua própria visão como lei absoluta. Ele começa odiando criminosos e termina odiando qualquer um e discorde dele. Ele rejeita o papel de peça e vira o tabuleiro. E isso ecoa diretamente em alguém e também desprezava a própria posição dentro de um sistema hierárquico, né? E resolveu esmagá-lo por dentro. E estamos falando de o melhor personagem de Bleach, tá bom? E o melhor vilão de um anime shonen. Aizen é diferente porque ele nunca aceitou estar debaixo de ninguém. Desde o começo, ele olha para Soul Society e vê um teatro, capitães, regras, tradição, tudo sustentado por uma mentira chamada Rei das Almas. Aizen não suporta a ideia de que o topo da existência seja um cadáver mantido como símbolo. Ele não é só poder, ele é quebrar a estrutura e diz quem pode ter poder. E o mais interessante é que o Aizen não reage por impulso, ele planeja por décadas cada passo do que ele vai fazer. Ele constrói uma máscara de submissão perfeita enquanto prepara o golpe. A rejeição dele ao destino é silenciosa, olada e fria. Ele não grita contra o sistema, ele o manipula até superá-lo. Só que quando ele alcança um nível quase divino, ele descobre algo muito cruel. Mesmo no topo, ainda existe a solidão. Ele rejeitou ser subordinado, mas não conseguiu fugir da própria natureza de querer sempre estar acima de todo mundo. E essa conversa fica ainda demais com alguém que nasceu numa estrutura ainda mais sufocante. Estamos falando de a melhor personagem feminina dentro de Jujutsu Kaisen depois da Nobara, tá? Mai Zenin nasce no fundo do poço dentro do próprio clã. Em Jujutsu Kaisen o poder, né, é energia amaldiçoada e ela nasce praticamente sem nenhuma. Porque literalmente a energia amaldiçoada é a coisa mais importante dentro daquele mundo, e sendo que ela não tem. E dentro da família Zenin, isso não é só uma fraqueza, cara. É a humilhação, é o desprezo. O destino dela estava escrito: fracasso, ser a irmã inútil, ser ignorada, fazer
com Yamai, né, seja a pior pessoa de todas dentro do clã Zenin. Sendo que ela literalmente vai lá e muda tudo. Ela decide que não é só poder vencer o sistema jogando pelas regras dele. Então ela vai lá e vai fazer, sabe o quê? Destruir todas as regras. Ela treina o corpo até virar uma arma viva. Ela aceita sofrer, aceita ser subestimada, aceita apanhar. E quando o momento chega, ela não pede reconhecimento. Ela simplesmente elimina o próprio clã. Não é vingança vazia, cara. É a recusa definitiva de aceitar o papel e foi dada a ela. E isso nos leva diretamente para alguém que fez exatamente isso antes dela, mas de uma forma ainda mais crua. Não matou o clã todo? Não matou. Mas foi embora. Toji Fushiguro é o protótipo da ruptura. Ele também nasceu no clã Zenin, mas sem energia amaldiçoada. Mas ao contrário da Mai, ele não quis reformar nada. Ele simplesmente saiu, tá? Ou foda-se, ele virou mercenário, foi embora. Ele usou a própria ausência de poder como vantagem. Ele transformou o defeito em uma vantagem tática. O mundo dos feiticeiros dependia de leitura de energia amaldiçoada. Toji era invisível nesse radar. Ele virou o erro no sistema. Ele rejeitou o destino de fracasso, não tentando provar que era digno, mas mostrando que o sistema inteiro estava errado em medir o valor daquela forma. Só que o Toji, ele paga o preço. Ele vive isolado, ele corta laços, ele abandona o próprio filho, ele vence o sistema, mas perde a si mesmo no processo. E essa linha entre rejeitar o destino e perder a humanidade é exatamente onde outro personagem caminha. Lelouch, de Bad Yes. Eu acho que é assim que fala. Enfim, ele, na moral, ele é um cara perfeito. Ele é perfeito. Ele nasceu dentro de um príncipe, dentro de um reino, de um império ali, ele é príncipe, tá ligado? Ele não aceita, né, ser dominado. Ele não aceita, porque mesmo dentro de tudo, ele ainda vê a sua mãe ser assassinada e a irmã dele sendo usada como peça política. O destino dele era viver confortável dentro da realeza, mas ele escolhe virar um terrorista. Ele assume identidade dupla, ele manipula aliados, ele mente, ele escraviza, ele sacrifica. Lelouch rejeita o destino do príncipe impotente e cria o papel de vilão necessário. O plano Zero Requiem é o síntese disso, né? A síntese. Ele decide ser odiado pelo mundo inteiro para unir as pessoas contra um inimigo comum. Ele mesmo. É a versão estratégica do que o Eren fez, né? Mas com uma diferença. O Lelouch, ele planeja o próprio fim como parte de libertação. Ele aceita morrer para quebrar o ciclo. Ele controla o destino até o último segundo. E isso fecha o ciclo com alguém e representa o lado mais brutal da recusa. Ele não apenas faz fazendo as coisas dele e, bum, deixa que aconteça o destino. Não, ele literalmente escreveu tudinho e ele seria. Enfim, a gente entra dentro de um personagem e não tem tanto a ver com o tá na lista, mas eu só coloquei ele na lista por conta e é um personagem muito bom e eu gostaria muito de falar dele aqui. É o Sasuke Uchiha. Ele nasce marcado pelo massacre do próprio clã. O próprio irmão matou a porra do clã, né? Caralho, mano, tristeza. O destino dele parecia simples, vingança. O mundo praticamente empurra ele pra isso. E é o que acontece, né? Ele cresce comparado ao irmão, cresce alimentando o ódio, e a jornada dele é muito mais complicada. Ele rejeita o destino de vítima, depois rejeita o destino de herói da vila, depois rejeita o destino de vingador manipulável, e a cada frase ele troca de direção. Ele é quebrar o ciclo de ódio, mas quase vira o centro dele. É destruir o sistema ninja, mas quase se torna um ditador. A luta final dele contra o Naruto é contra a ideia de que ele está condenado a repetir a história dos Uchihas. E no fim, o I salva o Sasuke não é o poder, é a unição, porque ele aceita não precisar carregar tudo sozinho. Ele rejeita o destino da solidão eterna. Então, tipo, o Naruto ali foi uma parte muito foda na vida dele, porque ele literalmente conseguiu fazer o Sasuke rejeitar seu próprio destino, né? Ele seguiu naquele destino a vida toda, sendo que o Sasuke era pra estar morto, o Sasuke era pra estar preso, mas não, o Sasuke, ele voltou a ser um herói, ele rejeitou toda aquela parte de vingança e todo aquele ódio, aquela amargura, né? E botou pra poder ser uma pessoa boa, né? Por isso agora ele é o das sombras. Enfim, quando você olha pra todos eles juntos, o que fica claro é que rejeitar o próprio destino não é automaticamente algo nobre. Às vezes é o ego, às vezes é o trauma, às vezes é o amor, às vezes é o puro desespero, mas em todos os casos existe um momento de ruptura, um ponto onde o personagem entende o papel que o mundo escreveu pra ele e decide rasgar esse papel. Uns rasgam o mundo junto, outros rasgam a si mesmo, e aí torna esses personagens absurdamente fascinantes, porque eles não rejeitam, né, aceitam ser previsíveis, eles rejeitam ser visíveis, eles não aceitam ser peças, eles enfrentam
sistemas, profecias, linhagens, estruturas políticas, limitações físicas, traumas familiares e a das olhas deles iria um impacto gigante, não só na história, mas na gente que assiste, porque no fundo, todo mundo já sentiu e tinha um papel imposto, e ver alguém quebrando isso, mesmo e de forma caótica, lembra o destino pode até pressionar, mas nunca deixa de ser desafiado, e é nessa tensão e nessa história mais magnéticas que a cultura pop já criou. Enfim, pessoas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe esses 7 personagens. Esse é um momento, uma parte de um vídeo que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu nunca fiz aí, nunca trouxe aqui pro canal. Mas se esse vídeo der bom, se esse vídeo for maneiro, eu trago mais listas, tá ligado? Porque eu tenho muitas ideias ainda pra poder trazer aqui pro canal, já que tá no início. Eu peço pra que você se inscreva no canal e deixe seu like pra você me ajudar a bater 10 mil inscritos até o final do ano. E é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima e tchau.